Olá, saudações. O nosso papo hoje aqui vai ser sobre a capacidade de absorção de conhecimento. É um erro costumeiro pessoas pensarem que tempo de estudo, modelos convencionais de estudo, são a base para resultados positivos de aquisição de conhecimento. Seres humanos são únicos, cada um. Um bom professor, por exemplo, ele precisa de método, de metodologia. Isso é o fator objetivo do ensino. E precisa de didática, que é o fator subjetivo. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que mesmo havendo um método que busque uma objetividade, a aplicação desse método é subjetiva. Porque não existem turmas homogêneas. Sempre há heterogeneidade. Por mais que se diga que isso é pautado, por exemplo, em classes sociais, a exclusividade da cosmovisão humana, ela transcende qualquer percepção do mundo social. Ela está no mundo interno. E mesmo que seja, em grande parte, fruto das vivências no meio social, as percepções são sempre únicas. A aquisição de conhecimento, ela depende de entrelace. Ela precisa de bases de compreensão. É como aprender a ler, a escrever, a produzir textos. Aprendemos o beabá, as vogais, as consoantes, o alfabeto, a união de vogais e consoantes, palavras simples, frases simples, textos mais simples, textos mais complexos, monografias, dissertações, teses. E é assim que o conhecimento ele vai sendo adquirido, porque ele precisa de bases. E nós temos que criar imagens mentais para que as informações sejam firmadas e compreendidas no nosso processo mental. Isso quer dizer que não adianta uma pessoa ficar focada, né? Ou melhor, obrigada a ficar horas estudando, com a errônea ideia de que esse período estudando fará com que a pessoa absorva conhecimento. Ela não vai absorver, porque ela precisa de bases de compreensão, ela precisa de criar conexões neurais que representam compreensões. E isso não acontece com um excesso de informações. O fato de uma pessoa ficar em sala de aula algumas horas já demonstra a ineficiência dos modelos de ensino. Porque uma pessoa que fica absorvendo informações, terminologias, fórmulas durante algumas horas, quando ela sai, ela não conseguiu criar conexões mentais sobre todas aquelas informações. Ela vai absorver um percentual muito baixo daquilo. Então é uma perda de tempo. A pessoa ela precisa de foco na absorção dos conhecimentos, das informações, né, que vão se tornar conhecimento. Então, quando uma pessoa ela tem interesse na matéria, e isso é uma função do educador, fazer com que as pessoas tenham interesse, né? E quando a pessoa ela tem interesse por si em adquirir conhecimento, ela vai focar, por exemplo, durante 40 minutos, 1 hora estudando. E ela vai depois sair dali para criar imagens mentais. Ela vai criar conexões.
Quanto mais conhecimento a pessoa vai adquirindo, mais fácil fica. Porque nós usamos aquilo que nós já temos de informação para compreendermos as novas informações. Então, quando nós recebemos uma carga muito grande de informações, nós não conseguimos assimilar. E é por isso que as pessoas não devem ser cobradas em tempo. Elas devem ser cobradas em resultados. Então, a pessoa ela precisa de um prazo. Por exemplo, ela vai fazer uma prova daqui a um mês. Ela precisa de criar um hábito de estudo dentro do que ela consegue formular, porque cada um vai ter a sua carga de conhecimento e o seu modelo de entrelace de informações, as informações que já existem e as informações que estarão chegando como novos conhecimentos, como ampliação do conhecimento geral de uma pessoa. É comum dentro de sala, e esse apelo eu faço aos educadores, que algumas pessoas, inclusive que ficam na parte de trás, né, a turma do fundão, que comumente é dita a turma da bagunça, muitas pessoas que vão para ali são pessoas com alta capacidade de percepção, de compreensão. Então o que acontece? Essas pessoas, elas têm uma espécie de hiperfoco, ou próprio hiperfoco. Elas vão ouvir uma informação e elas vão comumente abaixar a cabeça, porque é a conduta comum, quase instintiva, para pensar, buscando informações e tentando conectar com essas novas informações para ter informações novas. E nesse momento, às vezes, a pessoa se perde daquela informação que está sendo dada, porque às vezes o professor ele tem que cumprir uma meta e ele simplesmente vai jogando informação. E existem alguns professores, isso é um fato, quem é professor sabe, conhece alguém, ou talvez seja uma dessas estrelinhas de sala, né, que não suportam que um aluno não olhe com olhos brilhantes a sua explicação, que às vezes está sendo ruim, e ele não quer reconhecer isso. Então esse aluno, às vezes, essa aluna está ali atrás de cabeça baixa, mas ela está muito mais antenada, essa pessoa, do que qualquer um dentro da sala, porque ela está focada na matéria. E aí a pessoa pergunta, fulano, fulana, tá aí boiando, né? Não está prestando atenção, e aí toma aquela antipatia, e às vezes quer dar nota ruim, porque são seres humanos. E seres humanos fazem uso da posição para se vingarem, para transferirem frustrações. Ponto. Em qualquer profissão, isso pode acontecer. Então, o meu pedido é que, se esses educadores que sabem que estão prejudicando alunos e alunas porque eles acham que não estão com o brilho nos olhos nas suas informações dadas, entendam que o brilho está aqui dentro, está aqui. Eles estão absorvendo essas informações e assimilando, diferente da maioria que só está ouvindo. E vão sair dali sem ter absorvido nada. Enquanto aquela pessoa que está focada, ela vai ouvir. Prestem atenção que esses alunos são os que tiram melhores notas. E ainda existem alguns educadores que despreparadamente vão entender que, se esse aluno não presta atenção nas aulas, ele colou. Existe essa perseguição. Isso é um fato. Essas pessoas precisam buscar ajuda profissional, porque estão transferindo as suas frustrações para as pessoas. E o pior de tudo, estão fazendo com que essas pessoas não sejam tão bem aproveitadas como elas seriam se fossem compreendidas como seres únicos. A absorção de conhecimento, ela não depende de tempo, ela não depende de horas de estudo, até porque isso, repito, não permite que as pessoas criem imagens de conexão, de assimilação de informação para se transformar em conhecimento de fato. Quando uma pessoa, em tese, conclui um curso de graduação, o máximo que ela vai ter absorvido daquele curso, 20%, talvez 25%, exatamente
porque são informações jogadas umas em cima das outras e não dá tempo da pessoa assimilar. Então o que acontece? A pessoa tem uma grade curricular linda e um conhecimento horroroso. Principalmente pelas cobranças objetivas. Você tem que ficar sentado horas aqui na sala ouvindo um professor que às vezes é ruim, às vezes ele não tem domínio nenhum da matéria, ele está ali para tapar o buraco de uma universidade, de uma escola, de uma entidade estudantil qualquer, porque não tinha ninguém para ensinar aquela matéria, e aquela pessoa que não tem domínio nenhum, ela pega ali e ensina de qualquer jeito. Isso é algo extremamente comum, todo mundo sabe disso, né? Seja aluno ou seja docente. Docente ou discente sabe disso. Então não vamos tapar sol com a peneira aqui não. Tá? Conhecimento, ele é subjetivo. As pessoas têm tempo para isso. Tem pessoas que acham extremamente vantajoso dizer: eu estudo 8 horas, 10 horas por dia. Eu faço isso a minha vida inteira, já tem 30 anos que eu faço isso. Olha, comumente essas pessoas têm uma capacidade de assimilação muito ruim. Porque uma pessoa que fica 8 horas olhando um livro, primeiro, ela não vai conseguir assimilar o que ela leu em 8 horas. Segundo, ela é muito lenta para aprender. Ela vai ter que estar lendo e relendo. Uma pessoa atenta lê uma vez o texto e compreende. Ela precisa de estar focada, ela precisa de ter silêncio, ela precisa de estar com a mente apta a receber informação. E as pessoas, por exemplo, que possuem espectro autista de alta produção, essas pessoas, elas comumente são taxadas como preguiçosas, como desatentas, principalmente dentro de sala de aula. Ou, às vezes, fora de sala, as pessoas falam: não tem como que eu não te vejo estudar, né? Às vezes, alunos em algumas repúblicas. Então, é aquele aluno que tem um espectro autista de alta produção, por exemplo. A maioria das pessoas que tem um espectro autista de alta produção sequer sabe que tem. Então, essa pessoa ela pode estar ali carregada, cheia de informações, melhor do que todos que estão dentro daquela república estudando 8 horas por dia. E ela estuda 1 hora, vai lá e tira notão, e todo mundo acha que ela está colando. Mas na vida profissional, lá na frente, todo mundo vai ver quem realmente adquiriu o conhecimento. Então a mensagem que eu quero passar aqui é que tempo não define qualidade de conhecimento, mas sim o foco, o interesse, a qualidade da informação. E também um alerta para os educadores, que pessoas que estão ali na sala, às vezes parecendo dispersas, são as que mais estão prestando atenção na aula. E o recado principal para os educadores que transferem as suas frustrações em sala de aula nos seus alunos, principalmente na graduação, isso acontece muito. Todo mundo que passou pela graduação teve um professor filho da puta, pelo menos, né? Eu tive um bocado nos cursos que eu fiz, né? Sempre tem, às vezes, o professor que ele é incapaz de compreender o raciocínio do aluno, que acaba sabendo mais do que ele em muitas coisas. Sabe por quê? Porque o professor que está para tapar buraco, ele indica os livros a serem lidos, as obras. O aluno que tem uma capacidade melhor de absorção, o aluno que já tem uma carga intelectual de outros cursos, de outros conhecimentos, ele adquire aquele conhecimento e transpassa ao educador, e o educador não aceita isso. E às vezes ele não compreende o aluno por que ele está com conhecimento ou transferindo informações em um trabalho, em uma prova que ele não tinha. E aí vira uma guerra entre um educador que deveria estar ensinando, levando uma boa formação, ele está simplesmente destruindo uma pessoa que poderia ser um grande cientista, um grande profissional. E eu não posso deixar aqui de parabenizar os educadores que conseguem perceber essa diferença. Os educadores que estão à frente do que alguns acham que é o tempo atual, que conseguem fazer com que os alunos sejam únicos, cada um dentro de um método. Esses são os verdadeiros educadores. Esses são os educadores que o nosso mundo precisa.
Esses são os educadores que têm que ser respeitados como educadores e reconhecidos como educadores. E são muitos. São muitos. Mas eles são pouco falados, porque normalmente as pessoas falam daqueles educadores que perseguem, uma coisa natural do ser humano, falar mais das ameaças do que dos auxílios. Ok? Então o bate-papo aqui hoje é esse, e a mensagem é bem clara. Conhecimento, a aquisição de conhecimento, ela é muito subjetiva. Então não é tempo. E não se impressionem com pessoas que dizem que ficam horas e horas durante 20, 30 anos estudando, entendendo que são pessoas geniais, porque não são. Uma pessoa que fica 20, 30 anos estudando 8, 10 horas por dia e não faz nada, não executa nada de novo, não descobre nada de novo, é uma pessoa com baixíssima capacidade de aquisição de informação, assimilação de conhecimento. É horrível. Deem mais valor à pessoa que estuda 1 hora por dia, dia sim, dia não, tira boas notas e transforma o mundo com o conhecimento que tem. E transfere isso para as pessoas. Deixem essa ideia antiquada de que muito tempo de estudo é igual a muito conhecimento, porque costuma ser o contrário. Ok? Grande abraço. E até o nosso próximo bate-papo.